Opa pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um vídeo aqui de um tema que eu gosto bastante, que é Gênesis 9 e Gênesis 10. Você também pode entrar em Gênesis 8, mas é um contexto ali, né, de reset da história, né? Foi criada uma ideia de reset, aonde Noé sai da arca, Jeová pede pela conquista, um holocausto que sobe aquele cheiro suave até as narinas dele. Aquela fumaça do corpo putefado sobe até as narinas dele, né? Outras entidades, como o Leprechaun, quando você faz uma conquista para ele, indica um pote de ouro, né? Muito mais vantajoso do que pedir para pegar como está em Levíticos 1, esquartejar os animais, expurgar o sangue dos animais, esquartejado, como se fosse, né, jogar para o santo, né, para os outros deuses, né? E por fim, queimá-lo em cima da rocha. E após isso, né, apesar de ele ser chamado de homem mais justo, mais perfeito daquele momento da Terra, o senhor Oswaldo, o doutor Oswaldo, não quis botar aí no texto, que acho que teria que botar, ele fica trêbado. Um pai de família que foi dado, toda a humanidade ficou trêbado. Vamos ver o que ele vai falar. Fiz algumas correções. E vê Ram, o pai de Canaã, a nudez do pai dele. E faz informar ele para os dois dos irmãos dele no fora. E toma Shem e Jefet a indumentária, e colocam eles sobre os ombros dos dois deles, e andam eles para trás. E cobrem eles a nudez do pai deles, e as faces deles para trás. E a nudez do pai deles não veem eles. Muito bem, a primeira coisa que temos que assinar aqui é que há um nível plástico na narrativa. A narrativa tem uma plasticidade imediata, que é o que se lê e a cena que se descortina simplesmente. Bom, vamos lá. Os primeiros pontos que eu vou citar aqui. Primeiro, eu também sou tradutor da Bíblia, minha Bíblia está pública, tá? www.coliseu.com.br/bíblia. Quem quiser acessar, fica à vontade. Eu acho que você deve usar os nomes em português. Você não deve hebraizar. Até porque, por exemplo, no nosso dicionário, Canaã, que é uma região, né, um estado que existiu, é Canaã. Por que eu vou hebraizar, já que até para vocalizar uma palavra no hebraico, você não existe vogal no hebraico. Então, quando você sonoriza, né, claro, você ouviu, alguém falou de forma oral, porque não tem como você pegar uma palavra em hebraico e ler, você tem que ter ouvido de outra pessoa. E se o fonema, se a vocalização que saiu da boca foi Canaã, que não foi repetido, aí cada língua com o seu sistema de alfabetos escreve da forma que quiser, e chegou para o português Canaã, eu tenho que respeitar o português. E a tradução ela tem que ser de forma explícita para o povo brasileiro. O povo brasileiro lê de uma vez só e entender, porque o bom entendedor, meia palavra basta. Eu acredito que o brasileiro é bom entendedor. Né? Olha lá, indumentária, roupa, né? O capa, como capa, o sobretudo. Né? Uma coisa que o cara entender que ele estava pelado, né? Igual Iapete é Jafé. Então, né,
tem que ser bem claro o texto para entender a cena. Vamos lá. Pode continuar. Simplesmente lendo ou ouvindo. Então, no nível plástico imediato da narrativa, você tem um quiasmo. O que é o quiasmo? Começa com cão vendo a nudez do pai e termina com Sem e Efet não vendo a nudez do pai. Então a expressão ver a nudez aparece na moldura, a parte de cima e a parte de baixo do texto é moldura, só que com um sentido invertido. No primeiro caso, vê-se a nudez, no segundo caso, não se vê a nudez. No meio da narrativa, repete-se a expressão nudez, mas a sentença é outra. Não é mais ver a nudez, agora é cobrir a nudez. É um quiasmo, então, né? No centro está a declaração que Sem e Efet cobrem a nudez do pai deles. Moldura superior, cão vê a nudez do pai dele, e na moldura inferior, porque cobrem a nudez do pai, Sem Shem, né? Shem e Efet não veem a nudez do pai. Então vamos prestar conta da cena. A cena é: cão viu o pai pelado, fala para os dois irmãos ficam indignados, tanto com o pai estar pelado à mostra, quanto o filho ter visto o pai pelado, entram na tenda de costa para não ver o pai pelado, e usando a capa que está sobre os ombros deles, cobrem a nudez do pai e não veem a nudez do pai. Ponto. Essa é a cena. Se você ficar na... Bom, isso ele tá certo. A cena é realmente essa. Quem vê o pai caído, vomitado lá dentro da tenda é o Canaã. É o cão. O cão vai lá, entra na tenda, vê ele nu e vai chamar os outros dois irmãos. Ó, meu pai tá doente. Né? Meu pai tá com problema lá, tá desmaiado. Né? Então mostrou que o cão, ele fez o certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você encontra sua mãe foi tomar banho, ela desmaia no banheiro, você tem que entrar lá, mesmo ela nua, e cobrir ela e tirar para fora, né? E levá-la para o hospital. Se é qualquer procedimento médico, por causa de uma lei do Velho Testamento, eu não posso olhar para meus pais, no caso se eles estiverem doentes. Uma vez meu pai estava de cama, a mulher estava lavando ele, a enfermeira, ele estava nu lá. Eu vi. Isso é normal, a sociedade, um bombeiro, que às vezes o bombeiro entra em certos lugares, encontra uma mulher que foi feito coisa errada com ela, nua. Ele vai fechar os olhos? Não, ele tem que resolver o problema ali. Então, vamos lá, vamos continuar. Então o certo aí, o cão fez o certo, foi salvar o pai e avisou os irmãos para ajudar a ele. Como está escrita, é essa bobagem. Você não pode ver um homem pelado. Se você vir um homem pelado, o seu pai pelado, vamos restringir. Você não pode ver seu pai pelado. Tá, ok. Existe algum eco sobre isso na Bíblia? Não tem nenhum eco sobre isso. Para você ver, né? Não sei se ele acabou de traduzir Levítico, né? Eu vou entrar aqui na minha tradução, né? Eu comecei já do versículo 20, né? Olha lá. E Noé começou a ser lavrador do mundo e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e ficou trêbado. E ficou nu no meio da sua tenda. Aí chega aqui no 23, o que acontece, pessoal? Na minha Bíblia tá tudo linkado. Tudo que tá com essa linha embaixo é um clique. O clique vai para, olha lá, Levítico 18. Eu clico, ó. Ele vai para Levítico 18. Olha lá.
Versículo 6. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou Jeová. Não descobrirás a nudez do seu pai e da sua mãe. Ela é da tua mãe, não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da concubina do teu pai, é a nudez de teu pai. Ou seja, só o pai pode ver a concubina. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, a sua nudez não descobrirá. A nudez da filha do teu filho ou filha da sua filha, a nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez, estou dizendo aqui, é uma lista, né, de coisas. Por exemplo, minha irmã ficou doente. Primeira coisa, caiu lá, bateu a cabeça no banheiro, fui lá e socorri ela nua. Então eu não posso, tem que ser executado. Porque o texto aqui, ó, é um texto inteiro, ó. Aí ele vai falar, né, que deve ser apedrejado, né? É aquele texto que fala, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é, né? E fala que não é um texto que ataca o homossexualismo. Se você for homem, deitar com outro homem e de forma de mulher, ficar roçando a bunda do outro, como se fosse uma mulherzinha, conchinha, você é uma abominação. Tá? Uma palavra assim, de um peso. Aí que tá dando tudo sobre essas coisas aí. Aí fala que a terra está contaminada com esse tipo de gente aí, ó. Eu visito a sua iniquidade, a terra vomita os seus moradores. Tá falando que quem tipo Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra foi vomitado de lá a flechada de fogo, né? Foi destruída, né? Porque protegia os homossexuais. Então não tem eco. E tá tudo falando que é abominável, falando que se eu olhar uma pessoa nua, que às vezes eu posso estar, como foi lá, no caso de ajuda, tudo é abominável. Tudo isso aí que tá falando. Então, cã, vou voltar lá no texto. Cão aqui, para eles é abominável, tá? Porque ele viu já o Jafé e o Sem, né? Olha lá, e despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho melhor se fizera. Aí, o que eu acho interessante é que vai entrar aonde eu queria chegar, né? E disse, isso aí é uma entidade, tá? Que diz que é Deus, tá? Se essa é uma entidade que diz que é Deus, amaldiçoa Canaã como escravo de escravos. Tem o escravo e tem um cara que é escravo do escravo. Tem as nações que são apenas escravos, essa aqui são pior, é a menor das nações, escravo dos escravos. Seja a seus irmãos. Disse, bendito seja Jeová, Senhor dos deuses, de sempre, e seja-lhe Canaã por escravo. Então ele está dizendo que quem for da linhagem de Sem, é uma linhagem monárquica, que deve estar por cima dos outros povos, e está de um lado como monarca e o outro lado é o escravo. Aí de novo, engrandeça os deuses a Jafé e habite nas cenas de Sem e seja ele Canaã por escravo. O que o texto quer passar? O texto quer passar porque Canaã, segundo a narrativa, eu não acredito, porque é a mesma coisa que eu estar aqui no Brasil, botar o nome do meu filho de Brasil, e eu começo a falar que meu filho criou o Brasil agora em 2025. Ó, galera, meu filho é Brasil, ele fundou o Brasil. Antes teve um dilúvio, tá, pessoal? Teve um dilúvio. Tudo que aconteceu para trás tinha gigante do Brasil, não sei o quê, babá. E um dos meus filhos, o Canaã, ele é um desgraçado. Ele me viu pelado. Todos os filhos dele são malditos. Ele fundou, sei lá, o Nordeste. Eles são malditos.
Porque eu não quero, eu não gosto de um povo. Ah, não, o Jafé fundou, sei lá, o Rio Grande do Norte. Lá é onde deve estar os poderosos. Tá entendendo como que você forma uma xenofobia? Diminuindo um povo para engrandecer o outro? Através de um texto? E ficar replicando esse texto como sagrado? Vamos para Gênesis 10 agora. Acho que nem preciso mais ir lá pro doutor Oswaldo, porque ele não vai ler. Ele simplesmente fez uma lâmina lá, dividiu, nem pegou o texto inteiro, nem vai explicar. Aí aqui em Gênesis 10, ele fala quem são o povo legalzão, né? Quem é o grupo que são a galera pica das galáxias e quem são os filhos de Cão. Então vamos lá. Cuxi, Egito, Put e Canaã. Então nós temos aí 4 reinos, né? Segundo aí a narrativa, deve ser observada porque eles são escravos. Aí ele vai citar Nimrod, né? Um ataque ao personagem histórico de Nimrod, que ele é filho de Sargão. Ele é o próprio Hammurabi. Ele é o legislador da Babilônia. Por quê que eles atacam o Nimrod? Porque eles perderam as terras para a Babilônia. A Suméria, que era um deles, que era uma monarquia teocrática, a primeira na Terra monarquia teocrática, Sargão, que era um africano, não satisfeito que aquele grupo estava colonizando o seu povo, ele montou mesmo uma propaganda lá, que eles tinham uma nave espacial, tinha arma que saía raio laser, né? O trovão ele pegou um escudo de madeira, uma lança, formou um exército e sentou a bota na Suméria, derrubando aquela monarquia teocrática. Aí este foi poderoso caçador diante da face de Jeová, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante de Jeová. Porque se entrar no livro dos Justos, que depois eu vou fazer vai ficar melhor, tá? Ou o livro de Jasmin, que é o texto em hebraico. Ah lá, aí ele vai falar que Babel é de Gramenta, Ereque, Acade, a terra de Siná, que é a Babilônia, onde floresceu a Babilônia. Aí vai falar da Síria, que também é um povo desgramento. Que lindo a Síria! Foi deles que veio a biblioteca de Ninive. Olha lá, e edificou a Ninive. Conseguiram montar uma biblioteca para reunir conhecimento. Que linda era a biblioteca de Ninive. Pena que foi queimada. Criminoso. Foi um ataque criminoso. O Império Caldeu chegou a uma confederação de povos ali. Estava lindo a Babilônia nessa época. Que país bonito. Ela vai falar das cidades, a Nínive, vai falar de Resende. São todas cidades que foram destruídas. Ela vai falar do Egito, que fundou ali essas cidades também, que eram escravos. Aí saíram os palestinos do Egito. Então ele está falando que essa galera aí toda é maldita. Aí vai citar aquela Canaã, gerou os africanos, tudo isso aqui é tribo africano, Jebuseu, Amorreu, Gigazeu, Eveu, Aqueu, Sineu, o Avadeu, Zemareu, o Amateu. Na verdade, o que eles fizeram? Eles não gostavam dessa galera aí e meteram dentro de uma suposta genealogia do filho de Noé. Mas mentira, já existiam esses povos. Porque o Noé é de 2000 a.C. Essa galera já existia muito antes. Aí eles vão falar todos os africanos, a galera dos cananeus, e vai chegar em Gaza, que é o centro nervoso da Palestina, que até hoje, galera, até hoje,
Eles querem expulsar os palestinos de lá. São 6.000 anos. 6.000 anos. Estes são os filhos dos gentios. Aí vai falar, ou de novo, aí vai falar o povo escolhido aqui, quem são, a divisão. Vamos entender como é que é o lore do judaísmo. Isso aqui, pessoal, é o Sanhedrin, ou seja, Sinédrio, deixa eu ver o texto, 108b. Olha lá. É a segunda narrativa, isso aqui está ampliando a narrativa da arca, tá? Aqui, se você pegar esse texto aí, são os problemas que aconteceram na arca, que eles documentados, que eles não botam na Bíblia para você não ficar, pra ficar só lendo loucura lá, para você ficar com a cabeça totalmente perturbada. 3 violaram essa diretiva e manteram relações sexuais, porque está dizendo que não podia ter relação na arca. E todos foram punidos por isso. São eles: o cão, um corvo e Cã, filho de Noé. O cão, né, um animal, foi punido com a prisão. O corvo começou a cuspindo. E Cã ficou com a pele escurecida. Então, segundo eles, por causa disso aí, ele começou... Só existia branco no mundo, tá? A cabeça aí do judaísmo. E ali na arca só tinha branco. E assim que surgiu a cor preta, né, o africano, segundo eles. Aí como é que eu vou acreditar numa narrativa dessa, hein? Vamos continuar aqui. Jeremias 13, 23. Qual que é a narrativa? Jeremias, a geopolítica, é quando Nabucodonosor, né, é o presidente ali da República do Império Caldeu. Os semitas, né, os levitas, eles vão lá porque eles foram expulsos de Jerusalém. Ninguém mais queria adorar Jeová. Eles foram lá vender sonho, né? Eles leem sonho para Nabucodonosor, eles aceitam, fica aí com a gente, vai. Aí eles conseguem montar um lobby para atacar Jerusalém. É uma das piores histórias de Jerusalém, que Jerusalém cai para o Império Caldeu, né, o Assírio. E as pessoas tiveram que comer os próprios filhos, porque foram 3 anos de cerco. É relatado que eles comeram os próprios filhos. Então vamos lá. Olha o que o Jeremias, ele tá com tanta raiva de uma certa cor, que isso expressa no texto. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Você mudar de cor? Ou o leopardo, aquelas manchas pretas que tem no leopardo, arrancar aquelas manchas? Não. Como é que poderão, então, vocês fazer o bem? Estão acostumados a fazer o mal. Ele está comparando a cor negra. Não, filha, já vou. Ao mal. Está comparando ao mal. Vamos para Daniel 12. Aqui, ó. Olha lá, vamos lá. Aí tá falando do final dos tempos, né? Quando que vai ser o mundo vindouro, né? De novo, uma doutrina do judaísmo, porque Jesus ele aboliu esse negócio de final dos tempos. É na morte, né? Ou você sobe ou você reencarna. Aqui, ó, muitos serão purificados e embranquecidos. Então, no judaísmo, a cor, essa questão de cor, é só um momento aqui na Terra. E depois do mundo vindouro, todo mundo vai ficar branco.
Então, meus amigos, esconder essa história aí é brincadeira, tá? Um abraço.